o conclave que nós ouvimos falar na mídia é um conclave imaginado. E o conclave real, a portas fechadas, é bem diferente. O Papa Francisco recebeu o título de cardeal presbítero de São Roberto Bellarmino, da Igreja de São Roberto Bellarmino. Foi feito cardeal por João Paulo II e depois foi eleito Papa em 13 de março de 2013. Então, assim que foi eleito, surpreendeu muita gente, porque não era o nome favorito. Existiam outros cardeais mais conhecidos que eram considerados papábiles. E, no entanto, muita gente acabou conhecendo o cardeal Bergoglio quando ele sai na sacada da Basílica de São Pedro, na lógia centrale da Basílica de São Pedro, e é apresentado ao mundo. Muita gente não o conhecia. Outros cardeais já eram bastante conhecidos, né? Mas ele não. E isso mostra também o quanto o conclave pode ser imprevisível, o quanto o conclave pode superar em muito as expectativas que os especuladores, jornalistas, vaticanistas têm. É interessante, no Brasil, apenas um jornalista, na eleição do Papa Francisco, falou do nome dele. Esse jornalista afirmou na imprensa, na época da eleição do Papa Francisco, que ele tinha algumas informações privilegiadas de bispos e de cardeais e sabia já que se falava do nome do arcebispo de Buenos Aires. Então foi o único, um único jornalista falou isso antes da eleição do Papa Francisco, e quando veio a eleição do Papa Francisco, se confirmou realmente aquilo que ele havia dito. Só que a grande mídia, em geral, não havia chegado no nome do cardeal de Buenos Aires. E, em geral, as eleições papais, elas têm muito disso. Às vezes, aqueles cardeais que estão em muita evidência, que aparecem muito, acabam não conseguindo agregar os votos necessários em torno de si. Atualmente, o Colégio de Cardeais ele tem 135 cardeais eleitores. Desses 135 cardeais que vão votar no conclave, 109 foram criados cardeais por Francisco. Alguns são cardeais da época de Bento XVI e ainda existem cardeais da época de João Paulo II. João Paulo I não teve tempo de criar cardeais e cardeais da época de Paulo VI já não se tem mais nenhum. Então já morreram todos. Então a maioria dos cardeais foram feitos pelo próprio Papa Francisco. Então, nessa questão da escolha de um nome, é óbvio que os cardeais fazem essa escolha em oração e agindo de acordo com a própria consciência, mas eles precisam conhecer. Por isso que esse tempo após o falecimento do Papa é importante, porque acontecem as congregações gerais, os cardeais vão se conhecendo, até que entram no conclave, que será inaugurado no dia 7 de maio, próximo dia 7 de maio. Consequentemente, eles terão, nesse dia 7 de maio, de prestar o seu juramento, e dentro do conclave irão conversar, irão rezar e ponderar a partir dos problemas da igreja, a partir daquilo que os cardeais conhecem. Então, por isso que o conclave que nós ouvimos falar na mídia é um conclave imaginado. E o conclave real, a portas fechadas, é bem diferente. Por quê? Porque o conclave real tem informações que nós não temos. Tem informações que a mídia não tem, que os jornalistas não têm. E os cardeais ponderam a partir das grandes necessidades, dos grandes problemas e desafios que a igreja tem a enfrentar agora, depois do pontificado do Papa Francisco. Então é assim que a escolha acaba sendo feita. Então, muito provavelmente, esses cardeais mais conhecidos, que estão muito expostos na mídia, não consigam angariar em torno de si os votos necessários para uma eleição, mas, por exemplo, eles podem indicar um nome próximo, que tenha mais ou menos a mesma linha, que tenha mais ou menos o mesmo rumo que esses cardeais mais conhecidos defendem, e possivelmente venha um nome não tão conhecido. Então não será surpresa para nós se virmos na lógia centrale, na janela central da Basílica de São Pedro, um cardeal que nós talvez não saibamos mais do que o nome. Então isso não será surpresa caso ocorra. O próprio Papa Francisco, ele conta que durante o conclave que o elegeu, ele
isso ele fala, né, numa entrevista para uma jornalista italiana, que ele não imaginava que ele sairia papa. Algum cardeal tinha falado alguma coisa, mas ele pensou consigo assim, falou, não, é um ou outro, isso aí não é unanimidade, então, né, eu não tenho nenhuma chance. E ele disse que ele começou a mudar de opinião, ele conta isso na entrevista, um dia em que ele estava tomando café no intervalo do conclave e chegou um cardeal italiano perto dele e disse assim, cardeal, é verdade que o senhor tem um pulmão só? E aí ele explicou, ele falou, eu tenho, na verdade, um pulmão inteiro e um quarto do outro pulmão. Não é um único pulmão, tem um pedaço do outro. Ele falou, na verdade foi um problema que eu tive na juventude e tal, e eu tive que fazer essa cirurgia e tirar parte do pulmão. Mas aí o Papa Francisco fala que nesse dia, quando esse cardeal veio fazer esse tipo de pergunta, e era um cardeal com quem ele não tinha tanto contato, não era tão próximo, não era tão amigo, então ele pressentiu que os cardeais certamente deveriam estar conversando sobre o perfil, a vida dele, e que estavam considerando a eleição dele. E aí depois, logo em seguida, ele foi de fato eleito. Então ele diz que começou a desconfiar que poderia ser eleito a partir daí. Então os cardeais eles precisam mesmo se conhecer, precisam analisar os perfis, precisam olhar para os desafios da igreja para poder fazer uma escolha adequada.